Tu mostra, sim, que ele sentia um medo intenso, mas ele não estava dominado pelo medo, e isso aqui é maravilhoso. Vamos lá? Uma melodia ele encontrou e cercou uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ah, que linda essa canção! Mas a proposta dessa live não é eu mostrar, né, minha habilidade com violão, mas, gente, eu quero dividir com vocês esse tema, porque é um tema que aparece muito aqui no consultório, né? No consultório online, no consultório presencial, que é a questão dos medos, que as pessoas, elas deixam de viver a vida, de falar em público, deixam de experimentar coisas novas, deixam de aproveitar o seu dia, aproveitar as oportunidades por conta do medo, dos inúmeros medos. E é sobre isso que eu quero falar nessa live de 20 minutos. Eu vou aqui, então, dividir com você essa temática tão comum e bastante importante para a nossa vida. Se você gostar desse conteúdo, divida com mais alguém. Vamos lá? Então, o tema, o medo, é um tema que toca profundamente a nossa vida. E eu quero falar nesse começo de conversa sobre o medo como uma condição humana. O medo como uma condição humana. Então, depois eu vou mencionar para você os 10 maiores medos da humanidade. Você sabe quais são? Talvez você até saiba, se você fizer uma pesquisa rápida, você já vai encontrar aí quais são os 10 maiores medos da humanidade. E depois eu quero falar como enfrentar o medo à luz da palavra de Deus. Mas por que eu vou começar com o enfrentamento do medo, trazendo um conteúdo teológico e não psicológico? Na verdade, esse conteúdo ele está unindo as duas áreas do conhecimento, tanto a teologia como a psicologia. E eu vou dividir aqui com você, então. O medo como condição humana é uma reação natural do nosso organismo. Nós fomos criados com mecanismos de alerta. E, geralmente, o medo, ele acontece em 5 estágios. Na verdade, o medo não é que ele acontece em 5 estágios. A gente pode classificar o medo em 5 estágios. Vou colocar dessa forma aqui. A primeira classificação seria a prudência. Sabe aquela pessoa prudente? Sabe você, quando você está atravessando um farol, quando você olha para os lados, olha para um lado, olha para o outro, e você só atravessa a rua quando você tem certeza que o farol está verde, que você está seguro para atravessar? Então, essa é a prudência. Então, é quando a gente tem esse cuidado, né,
Isso aí é uma das classificações do medo. Primeira, prudência. O segundo estágio do medo, vamos dizer assim, seria a cautela. A cautela é um nível um pouquinho maior de atenção, exige de mim um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, quando você vai precisar subir uma escada. Você percebe ali uma escada de madeira e você vai olhar para aquela escada, você vai prestar um pouco mais de atenção, você vai avaliar um perigo percebido, há um risco ali ou não. Você pode simplesmente subir essa escada ou existe algum perigo ali? Essa cautela. Essa escada, ela vai suportar o meu peso? Então, veja, eu estou avaliando como é que está a condição daquela escada. Então, é o que nós chamamos de cautela. Um terceiro estágio seria o medo, o receio mais claro, por assim dizer. Esse receio, ele já vem mais acompanhado de uma tensão, vem acompanhado de um pouco mais de nervosismo. Eu já estou com uma sensação de ameaça um pouco mais clara. Aquele momento que você está sozinha na sua casa, é noite, é tarde da noite, e você escuta, ouve um barulho, e você já fica um pouco mais apreensiva, com um pouco mais de atenção, e alguns pensamentos surgem na sua cabeça, por exemplo, nossa, mas será que tem alguém aqui? Será que tem alguém tentando abrir a minha porta? Será que tem algum intruso? Esse seria o terceiro estágio do medo. O quarto estágio seria o pavor. O pavor é um medo intenso que paralisa parcialmente ou provoca grande sofrimento. E até comentei que eu passei nesse estágio uma certa vez, eu não vou comentar aqui. Já vai escrevendo aí nos comentários se algum desses estágios você tem percebido na sua vida. Aqui no Além da Sala de Aula com Beatriz Rabelo, eu quero dividir com vocês muitos temas que sejam interessantes para você. Então, já comenta aí sobre o medo ou deixa aí uma sugestão. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Além da Sala de Aula com Beatriz Rabelo, esse é só o começo de uma grande jornada. Prometo que vou trazer grandes temas aqui para vocês. No pavor, a gente sente um frio intenso na barriga, no estômago, a gente fica com as pernas bambas e aí pode fugir desesperado. E o último estágio seria o terror, que é aquele medo extremo, é aquele medo muitas vezes incontrolável, aquele medo que vai te levar ao desespero. E aqui um exemplo que eu posso citar seria numa situação de sequestro. Quando você passa por uma situação dessa magnitude, né, ser sequestrado, você pode perder a capacidade de raciocinar e então você percebe que de repente você sente que não tem saída, que ali parece ser o fim. Isso já é o terror. Você já passou por algum desses estágios? Eu acredito que no primeiro sim, que é a prudência, o segundo sim, a cautela, o terceiro o medo também, porque é uma condição humana. Mas você já teve alguma situação de pavor ou de terror? Lembra que eu falei que eu ia citar um exemplo bíblico? O exemplo bíblico que eu queria citar é o Salmo 56, onde Davi, ele está numa situação de muito medo mesmo.
E ele faz uma oração no Salmo 56, onde ele clama a Deus por misericórdia, ele clama por proteção contra os seus inimigos. É um salmo que expressa muito medo, muita angústia, mas ele não expressa só isso. O salmo também expressa uma enorme, uma forte confiança em Deus, mesmo diante da perseguição ou da ameaça. Então, pega aí a sua Bíblia, você vai perceber como Davi se comporta diante desse medo que ele está passando. Salmo 56. Então, ele vai dizer assim, no verso 4, eu quero destacar esse verso por conta do tempo dessa live. Então, no quarto verso, ele expressa da seguinte maneira, ele diz assim, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Como eu disse, e vou aqui reforçar, ele estava cercado por inimigos. Ele está sentindo muito medo. Ele entende, ele observa que os inimigos torcem a palavra dele. Ele diz no verso 5, todo dia torcem as minhas palavras, ou seja, eu falo uma coisa, mas eles torcem aquilo que eu falo. Todo dia essas pessoas me caluniam, está lá no verso 5 também. E no verso 6 ele vai dizer assim, ó, eles se ajuntam e eles ficam espiando os meus passos. Olha que situação! Você já passou por uma situação semelhante assim? Então, ele estava perseguido, ele estava sendo espiado, ele estava sendo caluniado, ele estava realmente com um risco de vida ali. Então, o texto mostra, sim, que ele sentia um medo intenso. Mas ele não estava dominado pelo medo. E isso aqui é maravilhoso. Portanto, se eu fosse analisar aqui em qual estágio do medo Davi estava, eu diria que não era a prudência, não era a cautela, mas ele estava no terceiro estágio, um medo intenso, mas não era o pavor e nem era o terror. Como que eu cheguei a essa conclusão? Vou aqui contar para vocês. Primeiro, ele expressa a confiança em Deus. Ele consegue olhar para a pessoa que poderia livrá-lo daquele momento, que poderia socorrê-lo, que poderia resolver aquela questão. Verso 4. Hei de confiar em ti. Então, ele ainda consegue raciocinar, ele consegue analisar. Se você continuar lendo esse salmo, ele vai dizer assim, em Deus, em Deus eu vou pôr a minha confiança. Nesse Deus que é poderoso, eu vou confiar. Que me pode fazer o homem? Então ele está raciocinando. Ele está avaliando, verso 3 novamente, verso 4 novamente. Ele não nega o medo, ele não dá outro nome para o medo, não. Ele admite, eu tenho medo, eu estou com medo, em me vindo o temor. Ele está pensando. E aí ele vai tomar uma decisão. Quando eu temer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou confiar em ti, ó Deus. Raciocinar, pensar com clareza, buscar respostas, buscar caminhos para os medos. Do que você tem medo ou de quem você tem medo. Você pode fazer como Davi, confessar o seu medo, admitir o seu medo, mas buscar uma solução para ele. Eu estou com medo de
estou com medo de falar em público. Recebi um convite para dar uma palestra, recebi um convite para levar a palavra, recebi um convite para assumir um cargo mais importante, recebi um convite para, mas eu estou com muito medo. Então, reconheça esse medo e busque solução para ele. Busque caminhos para enfrentar o seu medo. Então, Davi, ele tinha, sim, uma ameaça, era uma ameaça real e intensa, mas ele não se deixou aprisionar por isso. Davi fez uso do seu pensamento, né? Do seu raciocínio. Ele tomou uma decisão consciente de confiar em Deus. Olha, você pode pensar aí em outras pessoas, outros homens, mulheres da Bíblia que sentiram medo. Tem vários. Na sexta-feira eu citei, por exemplo, Moisés. Moisés teve muito medo quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, lá no capítulo 4. Ele tem um medo da rejeição. Então, ele verbaliza a seguinte expressão. Ele responde para Deus quando ele foi chamado. Ele diz assim, mas eis que não crerão em mim. Eu vou falar, mas eles não vão ouvir a minha voz. Medo da rejeição. Tinha medo de que as pessoas não dessem atenção, ouvidos para aquilo que ele estava falando. Medo da rejeição é um medo muito comum. É um medo que está na esfera, então. É esse medo que é um medo humano. Medo de ser rejeitado. Você tem esse medo? Depois, no capítulo 4, ainda no versículo 10, ele diz assim, eu nunca fui eloquente. Eu nunca soube falar bem. Né? Dizendo aqui, traduzindo com as minhas palavras. Eu não sou bom o suficiente, a minha voz não é boa. Alguns dizem até que ele era gago, né? Alguns estudiosos, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a verdade que está escrito é, eu nunca fui eloquente, eu nunca soube falar bem. Eu não serei capaz de convencê-los. Né? Eu não tenho essa capacidade, eu não sou essa pessoa que você está procurando. Você também está pensando dessa forma? Que você não é a pessoa certa para aquele lugar, você não é a pessoa certa para assumir aquela responsabilidade. Você está com esse pensamento? Saiba que é um medo muito comum. Inadequação. Moisés se sentiu inadequado. Também. Também. Quem nunca se sentiu? Todos nós passamos por isso. E no capítulo 4, ainda no versículo 13, ele vai dizer assim: Senhor, envia outro. Ou seja, eu não quero isso para mim. Eu não tenho a menor capacidade, isso não é para mim. Envia outra pessoa. Ele estava com medo de assumir responsabilidade, ele estava fugindo de um chamado, ele estava fugindo de uma oportunidade muito importante. Afinal de contas, ele foi escolhido. Que momento importante, né? Que lugar, que gostoso você ser escolhido, escolhida. Alguém olhar para você e dizer, olha, eu quero que você assuma esse lugar, eu quero que você faça isso. Porque eu confio em você, eu confio na sua capacidade. Eu confio que você pode fazer. Na verdade, na história de Moisés, apesar de todo sentimento de inadequação, dele se sentir inadequado mesmo, talvez inseguro, incompetente para aquela função, mas a verdade é que Deus realizaria
um milagre através da vida dele. Deus faria muitas coisas por ele, né? Através dele. Deus iria usá-lo e usou com o instrumento nas mãos. Inclusive, eu tenho um livro aqui, é um livro muito antigo. O nome do livro é O Senhor do Impossível, e na capa do livro está a seguinte pergunta: se você tiver certeza de que Deus está com você, o que você faria? Olha o medo, gente. O medo nos deixa travados. Vou falar agora sobre os 10 maiores medos da humanidade. É uma estatística, vou citar apenas, eu não vou discorrer sobre eles. Primeiro, medo da morte, não, medo de morrer. Segundo, medo de falar em público. Terceiro, medo de fracassar. O medo de falar em público, eu vou só trazer aqui um dado: 75% das pessoas têm algum grau desse medo. É o seu caso? 75% das pessoas. Mas tem como solucionar isso? Claro que tem. Aqui no consultório, eu já tratei de diversas mulheres que vieram aqui pedindo que queriam mudar esse comportamento, queriam ser mais desinibidas, mais eloquentes, para apresentar um projeto, para o local, para um cargo ali na empresa. E essas mulheres, através das estratégias corretas, trabalhadas, preparadas especialmente para elas, hoje já estão num outro patamar, já estão desempenhando e falando muito bem, ou seja, venceram aquela dificuldade, superaram aquela limitação. Medo de falar em público, medo de fracassar. Esse medo está muito associado à autoestima. Então, é a forma como a pessoa se vê, se valoriza, é o valor que ela dá a si mesma. Em outro vídeo eu detalho mais isso. Se você quiser saber mais sobre isso, o medo de fracassar, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo para você, ou claro, para quem mais se interessar sobre esse tema. Esse medo do fracasso, ele está muito ligado com a visão, o olhar do outro, como que o outro me vê. Então, aquele pensamento assim, o que os outros vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Esse medo, gente, ele afeta tomadas de decisão, ele afeta a sua evolução pessoal, né, o seu desempenho, como que eu vou dizer, o seu crescimento, ele afeta tudo, porque você fica estagnado, fica parado por conta desse medo, o seu desenvolvimento acaba, entende? Quarto, medo da rejeição. 5, medo de perder pessoas queridas. Também eu tenho casos aqui no consultório. Medo de doenças graves, medo de altura, medo de lugares fechados também, trato disso aqui. Medo de perder o controle mental, medo de animais específicos, tá bom? Esse tema é ou não é importante? É importante, sim. Mas e agora? Falando aqui para eu caminhar para o encerramento, né, dessa live. O medo, para você que é religioso, para você que é evangélico, medo para você que congrega numa igreja, se você entende que o medo é falta de fé, não é. O medo não é falta de fé. O medo tem diversas razões. O medo tem razões biológicas, tem razões emocionais, o medo tem razões culturais, e tudo isso eu vou detalhar numa próxima live, que já está acabando o meu tempo aqui. Como enfrentar o medo? A partir do Salmo 56, depois você estuda esse salmo, lá, primeira coisa, você precisa reconhecer o medo com honestidade. Você precisa dar nome a essa emoção que você está sentindo e não dar outro nome. Então,
Reconheça, é um medo. Davi reconheceu esse medo. Verso 4. Em me vindo o temor. Ele estava dizendo assim, no momento em que eu sentir que eu estou com medo, eu vou tomar uma decisão. Eu vou lembrar da tua palavra. Então, esse é o segundo passo. Como vencer o medo? Melhor, vencer não. Como enfrentar o medo? Primeiro é reconhecer esse medo, admitir, eu estou com medo. O segundo é lembrar da palavra, lembrar de de toda a ferramenta que você já usou. Se você já fez terapia antes, lembrar das ferramentas terapêuticas. Se você nunca fez terapia, mas se você é um cristão, lembrar das experiências que você teve com Deus, de como Deus te ajudou a vencer em outros momentos que você também teve medo. Tá bom? Lembre-se que você não está sozinho. Terceiro passo, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode buscar ajuda, seja de um psicólogo, seja de um pastor, de um conselheiro, uma conselheira, de um amigo. Você pode e deve buscar esse tipo de ajuda se você perceber que esse medo está muito intenso, você não está conseguindo enfrentar, tá bom? Para encerrar, vou deixar um versículo que está em Isaías, capítulo 4, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Um grande beijo, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, meu nome me chamou. Que não nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou